UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilar.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe Brasilar, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilar.com.br. Semana começa com uma grande manifestação de fornecedores de cana e também de trabalhadores da cadeia produtiva sucroenergética nessa próxima quarta-feira em Sertãozinho. E na sexta-feira nós teremos um evento que tem o apoio do Brasilar, que é uma série sucessiva de palestrantes ilustres, entre os quais Evandro Ávila, que está aqui comigo, diretor da TaxWeb. O Evandro vai levar a Sertãozinho um grupo de técnicos que trabalham na TaxWeb para mostrar os benefícios e a importância da tecnologia da informação nessa nova perspectiva que se tem de negócios e mudanças que são necessárias para controles maiores e melhores, não apenas da questão de produção, não apenas da questão de tecnologia como um todo, mas também de controles. No mesmo evento que a TaxWeb, junto com a DBW, que nós teremos no último bloco, teremos aí a presença de um dos diretores da DBW, que é Renato Vinogrado Vieira, que também vai nos falar um pouquinho sobre a importância do desenvolvimento das ações da DBW Agro para o agronegócio. Nós teremos a palestra do jornalista Fernando Lopes, que é editor de agronegócios do jornal Valor Econômico. Você pode se inscrever gratuitamente, não paga nada para assistir a esse evento. Entre no nosso site, no brasilar.com.br, tem as chamadas das notícias lá, ao longo do Jornal Valor Econômico, você entra lá, pega todas as instruções, como é que faz a sua inscrição, e é um evento que, além de tudo, de trazer novidades, vai propiciar também um interessante network. Evandro, obrigado por nos atender, de a gente poder conversar um pouquinho, falar de tecnologia da informação. Eu agradeço, Ronaldo. Parabenizo pelo evento e fico feliz por poder contribuir, principalmente para a região de Sertãozinho e o segmento do agronegócio, para falar um pouquinho do compliance fiscal e da importante parceria que a gente tem com a DBW para poder atender a região e o segmento. O que define ser compliance fiscal? Bom, compliance fiscal, Ronaldo, as empresas brasileiras, principalmente, vou tentar fazer um cenário ligando ao setor do agronegócio. O agronegócio ele investiu bastante em tecnologia na sua produção, você tem hoje um mercado que é extremamente competitivo, mas a gente perde um pouco frente à competitividade externa devido à nossa carga tributária, né? Então, hoje, as empresas brasileiras, principalmente as indústrias ligadas ao setor do agronegócio, são obrigadas a gerar informações que são os SPEDs, que vão para o governo, para o fisco, das diversas legislações e diversos impostos e tributos que a gente tem hoje que tem que contribuir com o governo. Então, o compliance fiscal nada mais do que você garantir a eficiência dessas informações que eu estou enviando para o fisco, garantir a qualidade dessas informações. Então, o foco da TaxWeb, que é uma empresa, uma software house, que veio de um spin-off da MasterSaf, que era uma empresa que foi muito conceituada no Brasil na parte de geração de tributos, de geração de arquivos SPEDs do fisco. A TaxWeb, como spin-off, agora virou uma empresa com foco no compliance fiscal, ou seja, todo mundo se preocupou em fazer a geração das obrigações, mas ninguém se preocupou com a sua qualidade. O nosso papel hoje é garantir que essa qualidade ela realmente aconteça e evitar as autuações hoje de frente ao fisco. E, doutor Ávila, qual é o perfil do consumidor dessa tecnologia que vocês estão colocando no mercado? São todas as empresas brasileiras, porque todas são contribuintes, né? Umas com mais eficiência na parte da sua geração, outras com mais dificuldade, vamos dizer assim, para poder cumprir essas obrigações. Então, a nossa ferramenta, a nossa plataforma, a nossa suíte, ela atende todos os segmentos do mercado brasileiro e também todo tipo de empresa, seja média, grande ou pequena. A situação hoje, você falou questão de perda de competitividade, inclusive, em mercados aí, em função dessa questão tributária, que, na verdade, essa questão tributária ela vem se avolumando a cada dia que passa. Como é que um empresário consegue se manter atualizado sobre essa questão de novos tributos, mudanças que ocorrem nos vários níveis de governos? Ronaldo, olha, é muito complicado essa parte da nossa legislação, porque você tem aí, a cada hora, 3 novas legislações, atos legais saindo, pautas que interferem, né, na tributação
tributação, seja de município, de estados, de federação. Então, sem ter um produto por trás, ou como a TextWeb, ou seja, um software que garanta que você tenha a organização dessas informações, realmente, manualmente, fica praticamente impossível você estar em compliance com o fisco do Brasil. Né? Para você ter uma ideia, vou citar um exemplo, a água é um tema pautado, e só para que você tenha uma ideia, ela altera na sua alíquota de tributo 4 vezes por estado por ano. Então isso é praticamente impossível fazer um controle a fio, né, sem ter um sistema, um software robusto por trás, para que você te garanta que você esteja em compliance com todas as alterações que vão acontecer no mercado brasileiro, frente ao fisco. Havendo, por exemplo, um produto produzido no estado de São Paulo para outros estados, ela também sofre aí alíquotas diferenciadas? Sim, com certeza. Você tem os ICMS, você tem na parte da produção dos IPIs, então isso faz com que o nosso cenário fique cada vez mais complexo. E você tem aí as guerras fiscais entre municípios e estados, que acontecem frequentemente dentro do mercado brasileiro. Quem são alguns dos clientes que você poderia citar que já estão usando essa tecnologia? Bom, hoje a TextWeb ela é um produto já consolidado no mercado, né, porque veio oriundo da MasterSaf, então nós temos hoje como um grande cliente nosso, né, nós somos um produto embarcado no Oracle Retail para a cadeia de varejo no Brasil. Nós temos aí C&A, que hoje utiliza essa tecnologia através do ERP da Oracle, né, que todas as regras fiscais, toda a parte de cálculo fiscal que acontece dentro do ERP da localização Brasil, é por meio da TextWeb. E só para você ter uma ideia, Ronaldo, a gente chega a calcular 250 itens por segundo para atender a C&A hoje no Brasil. E aí, entre outros, temos também Dufry, né, e tem outros grandes clientes nas outras verticais de nossos produtos de compliance. Você disse que qualquer empresa pode usar essa tecnologia. No caso específico das empresas ligadas ao agronegócio, quais outras vantagens que você poderia citar que essas empresas poderiam ter usando essa tecnologia? Além de quando reportar as suas informações para o fisco, os seus arquivos SPEDs, a gente pode estar passando por um auditor, que é um produto nosso, né, além de ter toda a parte de cálculo de tributário, manter essa regra atualizada em seus RPs, através do software TextWeb, que pode ser comercializado também in-house ou em nuvem. Você pode ter o que a gente chama de um produto que chama multi-audit, onde a gente utiliza para fazer a auditoria dos arquivos SPEDs, intra e entre arquivos, fazendo comparações para garantir que as informações que estão indo para o fisco estão indo de uma maneira mitigada, de uma maneira mais qualitativa. Deixa eu explorar um pouquinho a sua experiência. Você trabalhou muito tempo na CEMIG, Sim. Você foi diretor da TOTUS, e você desenvolveu um trabalho interessante no Porto de Santos. Praticamente todas as empresas do negócio brasileiro, elas passam por Santos, porque ou importam ou exportam produtos lá. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa sua trajetória em tecnologia da informação, que é uma área praticamente nova em termos de Brasil, mas é uma área que vem para mudar completamente as relações, não apenas as relações nas empresas, mas as relações também das empresas nos mercados em que atuam. É verdade, Ronaldo. Eu fui funcionário da CEMIG na década de 80, eu tenho um imenso orgulho, mando um abraço para todos os mineiros, principalmente CEMIG. Quando a gente teve o advento lá do bug do milênio, que as empresas começaram a implementar os RPs e baixar a plataforma, eu fui um dos escolhidos para trabalhar num projeto do SAP ligado à CEMIG. A partir daí, depois do projeto, eu tive também a felicidade de ser convidado para a própria SAP para ministrar vários treinamentos no Brasil, porque o Brasil, aqui no final da década de 90, ele estava afoito, né, ele estava voraz com relação à tecnologia e buscando cada vez mais trazer novas tecnologias que pudessem substituir os grandes mainframes que a gente tinha nas grandes empresas. Eu, então, tomei a decisão de começar a empresariar, né, fundei a Provider e comecei a prestar o serviço de consultoria no mercado brasileiro. E aí participei de vários projetos grandes de implementação de software, como a Citrosuco, que é ligado ao agronegócio, junto à Bearing Point, e outras empresas brasileiras. E fui muito feliz nessa época, porque eu consegui ver o Brasil dar um salto na parte tecnológica ligado a software. As empresas começarem a ter as informações em tempo real, né, você ter sistemas transacionais que no final você tenha lá a geração de suas obrigações para o fisco consolidadas, trazendo agilidade, trazendo transparência. E
O tempo passou e eu tive a oportunidade de, no último projeto, estar junto à Codesp, né? Que foi um grande salto para aquela empresa, porque é uma empresa centenária, né? É o maior porto da América Latina, e realmente a tecnologia para ela ia fazer toda a diferença, principalmente quando a gente fala da nossa malha, da nossa infraestrutura, de todo o gargalo que a gente tem, da dificuldade de escoar as produções, né? Do custo do Brasil, né? O porto ali passa milhões de toneladas de grãos que são exportados para o exterior. Então, esse projeto, para mim, foi um marco decisivo, né? A gente entrou em produção no final do ano passado, com os sistemas de RP do SAP também no porto, e a partir daí o porto começou a ter a sua informação em tempo real, né? Você conseguiu integrar os SPEDs, cumprir as obrigações do fisco, enfim. A parte fiscal do porto ficou 100% atualizada e o porto passa a ter maior eficiência frente ao mercado, né, toda a parte portuária. Então foi um projeto extremamente importante e eu acredito que ele vai trazer uma série de benefícios, principalmente agora que o porto começa a ter as informações em tempo real. Deixa eu provocar um pouco. No interior, fala-se o seguinte, que o produtor agrícola ele é muito eficiente da porteira para dentro. Quando envolve porteira para fora, a coisa complica. Dificuldade de comunicação, dificuldade de marketing, dificuldade de se apresentar ao governo e à opinião pública como uma instituição de associação de produtores. E eu lhe perguntaria o seguinte, em que ponto está hoje o setor agrícola em relação à tecnologia da informação para a gestão? Não gestão de produção, mas a gestão do negócio como um todo. Bom, as empresas de médio e grande porte, praticamente todas estão bem evoluídas frente a esse quesito, né? Você tem hoje, por exemplo, empresas importantes do segmento do agronegócio que utilizam sistemas de pontas de RPs e já se beneficiam disso, né? Conseguem ter toda aquela informação em tempo real e, consequentemente, tomar suas decisões também numa velocidade muito maior do que acontece aquelas que não estão informatizadas. Então, o nosso papel hoje é justamente levar mais tecnologia para essas empresas, ou seja, fazer com que elas tenham também eficiência através do compliance e das parcerias que depois nós vamos comentar no DBW, para que elas se tornem cada vez mais eficientes e aproveitem a cada oportunidade que tiver para serem mais competitivas frente ao mercado internacional. Nós temos a legislação complexa, porém nós temos que também nos beneficiar daquilo que a legislação nos dá como benefício, né? Então é muito importante que as empresas também elas não parem de investir na parte de software e de aplicativos, porque isso vai fazer a diferença. Você consegue aumentar toda a sua eficiência na parte do segmento rural. Então, para encerrar, vamos repetir. O evento é na sexta-feira, às 14 horas, em Sertãozinho. Exatamente. Eu conto com todos lá e vai ser bem importante para aqueles que querem ouvir um pouco mais sobre compliance fiscal, entender como é que eu consigo estar em compliance com a minha empresa e não estar correndo tanto risco como algumas empresas brasileiras hoje estão correndo. É importante ressaltar que hoje o fisco tem todas as informações na sua mão e os cruzamentos que são feitos dentro do T-Rex, do Arper, como o Arper, que é o computador da Receita, ele consegue fazer com que esses cruzamentos possam aparecer algumas ineficiências por parte dessas companhias. Então a gente tem produtos que são agregados ao processo das companhias de todo o agronegócio e que a gente consegue garantir compliance dentro da sua cadeia. Não adianta na hora da geração dos arquivos eu me preocupar em tentar corrigir ou fazer com que o arquivo, olha, tem que passar no validador da Receita. Não, eu tenho que corrigir lá no problema na fonte. Então eu tenho que ter produtos que evitem que eu entre com uma nota de fornecedor equivocada, com o cálculo errado, com a NCM cadastrada de forma incorreta, para evitar que aquele problema que aconteceu lá no início da cadeia venha refletir na hora da geração dos meus SPEDs para o fisco. Então, eu convido a todos para participar do evento. Vai ser um grande evento, a gente vai poder discutir bastante sobre compliance fiscal lá junto com a DBW. Obrigado, Evandro Ávila. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e regressamos com Renato Vinogrado Vieira, da DBW Agro.
volta com a TV Brasilago e vamos conversar agora com o empresário Renato Vinogrado Vieira, que é presidente da DBW Agro. Renato, obrigado por atender o nosso convite. Parabéns pela iniciativa de levar essa tecnologia TaxWeb, que nós ouvimos o Evandro Agro, diretor da TaxWeb, fazendo um comentário sucinto do que vai ser apresentado por um grupo de elite de empresários já inscritos. E você, telespectador amigo, se você é da área também, você pode entrar no site do brasilago.com.br. Nas chamadas tem o logotipo do Jornal Valor Econômico, que é uma chamada porque o jornalista Fernando Lopes é convidado da DBW Agro e também da TaxWeb para fazer uma palestra que com certeza vai atrair muita atenção do empresariado. As inscrições são gratuitas e o número é limitado. O que levou a DBW Agro a investir fortemente? A DBW já tem um histórico em grandes empresas, eu queria até que você mencionasse com alguns clientes que vocês já têm, tecnologia da informação. O que o levou a investir no setor do agronegócio brasileiro? Bom, Ronaldo, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer poder fazer uma explanação da DBW, da TaxWeb e da Brasil Agro, uma empresa com um histórico excelente aí no setor, né? A DBW é um grupo de aproximadamente 15 anos e a gente nos últimos 4 anos criamos uma vertical para falar em agronegócio. Nós entendemos que hoje, até pelo volume, né, que representa o setor para o país, a gente entende que esse setor precisa de uma atenção, a gente precisa, de certa maneira, levar assessoria e tecnologia para esse setor. E por isso a criação dessa branch chamada DBW Agro, para que possamos levar a tecnologia de uma forma eficiente, assim como o Evandro da TaxWeb há pouco disse. O nosso objetivo não é só levar serviço para esse setor, mas levar uma eficiência. Pensar em tecnologia, mas pensar também pelo lado do cliente, então pensar pela usina, pensar pelo produtor rural, pensar pelas empresas de bem de capital, pensar em como melhorar a eficiência do processo deles como um todo, usando tecnologia da informação. A grosso modo do que você já conhece e já conseguiu mapear no setor do agronegócio, como é que está a posição desse setor em relação à tecnologia da informação? Bom, como o próprio Evandro disse, o setor ele é bem dividido. Existem grandes empresas, grandes multinacionais do agro, que já utilizam tecnologia da informação de uma forma eficiente, que preenchem todas as suas unidades de negócio e conseguem ter uma rapidez, uma agilidade na tomada de decisão, para que tenham uma eficiência tecnológica frente a todo o setor. Embora existam empresas ainda carentes de infraestrutura, carentes de serviços de mão de obra, e é nessas empresas, e obviamente também nas que também já possuem uma eficiência grande, que a DBW olha para levar tecnologia, infraestrutura, levar parceiros como a TaxWeb, e aqui a gente está citando a TaxWeb porque a gente está enfatizando um evento que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 26, em Sertãozinho, a partir das 14 horas, junto com o Valor Econômico, enfatizando a importância de levar a tecnologia da informação, tecnologia em serviço e também levar o compliance fiscal, assim como diz o Evandro, com toda a prioridade e pautou uma palavra que eu acho excelente, que é a eficiência. Fazer com que essas empresas passem a ter cada dia mais eficiência em tecnologia da informação. É fundamental que as empresas do agro tenham em mente que, estrategicamente, os seus negócios têm que olhar para a tecnologia da informação. Sem tecnologia da informação, essas empresas estão pautadas a como se diz, o mercado andarem de lado, né? Então, é importante ter uma visão de tecnologia da informação, é importante ter uma visão do negócio como um todo. Da mesma maneira como a internet e essas tecnologias trouxeram um impacto violento, gigantesco nas nossas vidas como cidadãos, evidentemente que isso ocorre também na mesma medida em relação às empresas. As vantagens que a tecnologia da informação traz são vantagens que não precisa nem perder tempo de tentar enumerá-las. O que coloca uma empresa, o que faz com que um empresário decida investir em tecnologia da informação? Bom, muito bem colocado, Ronaldo. As empresas, não só do agro, mas as empresas como um todo, os seus conselheiros, os seus diretores,
core executivo das empresas, eles costumam a investir em tecnologia da informação de uma maneira muitas vezes reativa. Então, quando o problema está instalado, então eu tenho de fato uma ineficiência operacional, seja ela na indústria, ou seja ela em empresas de serviços para o agro, eu tenho uma ineficiência na entrega, eu tenho uma ineficiência na logística, eu tenho uma ineficiência em alguma das áreas da empresa, o core executivo passa a pensar em tecnologia como uma forma não mais de custo, porque durante muitos anos a tecnologia da informação foi vista para grandes empresas, médias e pequenas empresas como um custo. Mas hoje a visão do empresário, principalmente do agro, tem mudado. Tem mudado no seguinte sentido: hoje a tecnologia da informação não é mais um custo, ela representa um investimento. Um investimento que faz com que esse retorno seja muito rápido. Hoje você tem inúmeras empresas trabalhando já com ROI de 1, 2, 3, 4 meses sob investimento em tecnologia da informação. Você tem hoje grandes produtos hoje em tecnologia da informação, como o próprio Gartner diz, né, que é a entidade responsável aí, por visões futuras de tecnologia da informação. Você tem mobilidade hoje, as empresas olhando cada vez mais para a mobilidade. Hoje todos estão ou plugados no celular ou plugados na internet. Hoje você tem um agricultor lá com um raio de 20, 30 quilômetros de uma plantação de soja, grãos, cana-de-açúcar, e precisa estar plugado na internet, precisa estar olhando para o seu tablet, precisa estar olhando informação em tempo real. Então, esse ROI hoje já é muito pequeno. Então, o retorno sobre investimento é muito rápido. Então, por isso, os empresários hoje olham para a tecnologia da informação não mais como um custo, e sim como um investimento a curto e médio prazo. Por que Sertãozinho, interior de São Paulo, Grande Ribeirão Preto, foi escolhida a cidade para receber essa primeira abordagem e oferecer essa primeira oportunidade dos empresários daquela região poderem assimilar, conhecerem essa nova tecnologia e poderem, ao mesmo tempo, discutir com os técnicos que a TaxWeb está levando para a cidade? Por que Sertãozinho? Bom, geograficamente, Sertãozinho, próximo a Ribeirão Preto, existe um núcleo de empresas voltado de bens de capital, para o ecossistema de agronegócio. Então, geograficamente é estratégica da DBW, Sertãozinho, Ribeirão Preto e da própria TaxWeb, como o Evandro disse no bloco anterior, buscar fazer com que essas empresas sejam atendidas. De novo, parece que eu estou sendo repetitivo, mas eu enfatizo a palavra eficiência. Então, levar a eficiência e tecnologia da informação para esse grupo de empresas hoje em Sertãozinho e Ribeirão Preto, que geograficamente pulverizam de uma forma muito forte, tanto de informação, quanto de matéria-prima e quanto de insumos para a agro, para todo o Brasil. Uma outra questão: depois de Sertãozinho, evidentemente, que há já um roteiro em fase de elaboração, em fase de estudo, de contemplar outras regiões do país também. Sim, com certeza absoluta. Existe um plano de negócio, né? A gente, principalmente com a TaxWeb, que é uma empresa em que a gente tem muita confiança. O produto é um produto incrível. As empresas vão começar a falar de compliance fiscal nos próximos meses. Se já não estão falando, o grande core de empresa multinacional no Brasil já fala em compliance fiscal, eles já estão olhando para a compliance fiscal também não mais como um custo, e sim como um investimento a curtíssimo prazo. Então, a nossa ideia é não só ficar na região de Ribeirão Preto e Sertãozinho, mas estender isso para o Brasil todo. A gente tem hoje condições e temos musculatura, tanto técnica quanto comercial, para atender hoje o Brasil junto com a TaxWeb e levar quanto mais tecnologia de qualidade e sempre olhando a eficiência para o lado do empresário. Então, eu costumo dizer que eu não vendo tecnologia, eu procuro olhar para o empresário para ajudar ele, e aí eu vendo a eficiência do trabalho dele. Além da TaxWeb, quais são as outras empresas que a DBW mantém parceria? Muito boa a sua pergunta. A gente também, o que a DBW não atende no portfólio de serviços, a gente estrategicamente busca algumas empresas para compor essa gama, né, de serviços apresentados para o mercado.
ao Audível, que é uma parceira desde 2011, 2012, da DBW Database. É uma empresa de data center do Grupo Folha, é uma empresa muito bem conceituada no mercado, que também tem inúmeras atividades e no seu portfólio de tecnologia também é muito amplo, né? Existe uma sinergia muito grande com esse setor também. A gente também, em 2011, assinou com a IBM, a segunda maior marca, né, do mundo, uma gigante de tecnologia. Nós representamos Big Data, são informações analíticas para o mercado, que o setor agro também pode se beneficiar muito com esse tipo de informação. Enfim, são empresas estratégicas que a DBW traz para dentro do seu portfólio para ajudar o empresário a ter mais eficiência em tecnologia da informação e ter, obviamente, os seus negócios valorizados. Os principais clientes e parceiros ao longo da história de sucesso da DBW, sabemos que tem o Vivo, Bradesco, Banco Itaú, temos aí também o Grupo Pão de Açúcar, alguma outra grande marca? Sim, bom, como eu te disse, a DBW ela já atua no mercado há 15 anos, a gente já atendeu essas empresas que você citou, muito bem colocadas. Atendemos a Scopus Tecnologia, a Capgemini, que é uma empresa de origem francesa, né, que faz parte aí, do grupo Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco. Para nós é uma excelência um prazer poder trabalhar para essas empresas, porque é uma via de mão dupla, né? Nós procuramos entender o negócio do cliente para atender eles com eficiência, levar tecnologias para eles, e eles nos dão um feedback de o tão quanto a tecnologia da informação trouxe de benefício para os negócios dele. Eu também posso citar a Nextel, eu posso citar inúmeras empresas que agora com a TaxWeb a gente está aumentando esse portfólio de clientes, né? E nesse aumento de portfólio de clientes também, continuando sempre levando eficiência e eficiência e eficiência. O que significa que no histórico de sucesso na trajetória da DBW, quantos são os profissionais que formam a DBW? Hoje aproximadamente 150 profissionais atuam não só no estado de São Paulo, nós atuamos também no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, menos que em São Paulo. A grande maioria fica no estado de São Paulo, mas temos condições de musculatura, como disse há pouco, de atender a todo o Brasil. O que significa que um cliente com potencial, um cliente que possa vir a fazer parte do portfólio da DBW e da TaxWeb, ele tem a oportunidade privilegiada de ter acesso às informações e à tecnologia que essas grandes marcas dispõem e já se utilizam. Sim, com certeza. Hoje, geograficamente, não existe limite, né? A tecnologia da informação hoje, existem algumas siglas, né? Então eu posso citar cloud, que é nuvem. Então hoje já não existe mais limitação geográfica. A gente hoje tem condições de atender e levar eficiência através da tecnologia da informação para o Brasil inteiro e eu diria para o mundo inteiro. Então não há fronteiras. Renato, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos estar juntos na sexta-feira. Quem não conseguiu ainda se inscrever, faça-o rapidinho, são vagas limitadas, são inscrições gratuitas. Além dos técnicos da TaxWeb, da DBW Agro, nós vamos ter também a palestra do jornalista Fernando Lopes, ele que é editor do principal jornal de negócios do Brasil, um dos mais importantes do mundo, que é o Jornal Valor Econômico. Então você se inscreve, entra no nosso site, brasilargo.com.br, tem em cima nas chamadas das notícias já a logo do Jornal Valor Econômico, entra na notícia, pega as informações lá e você passa a estar inscrito nesse evento. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta nós regressamos com Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura, que foi o político que inseriu a cana-de-açúcar no Ministério da Agricultura e impulsionou, ajudou a alavancar o crescimento virtuoso da cana-de-açúcar na nossa economia nacional, servindo de vitrine para países do mundo todo a seguirem um projeto de produção de energia limpa e renovável. Francisco Turra, nosso ex-ministro da Agricultura, hoje preside a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa os produtores, os suinocultores e os avicultores. Então nós vamos a um intervalo e regressamos com Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura.
poder levar aos nossos telespectadores uma pequena história da qual o senhor foi o protagonista principal. Vamos voltar para 1999, abertura da AgriShow em Ribeirão Preto. O senhor presidia o ato da abertura e veio um grupo de produtores, 2.000 produtores de cana-de-açúcar. Eu vou lhe falar os números porque eu ajudei a organizar o evento e acompanhei toda essa conversa. 3.000 trabalhadores, prefeitos, políticos da região toda, foram lhe procurar. Na verdade, foram implorar uma ajuda sua para que o Fernando Henrique Cardoso, então presidente da República, passasse a ouvir, passasse a dialogar com os produtores e com os trabalhadores. Não eram os e-mails, eram os produtores de cana-de-açúcar. Todos nós sabíamos que naquela época não havia, a cana-de-açúcar não era da área, não era da esfera do Ministério da Agricultura. Mas o senhor, como bom brasileiro, o senhor atendeu, recebeu as lideranças do movimento, o senhor foi ao telefone, o senhor ligou na Casa Civil e o senhor conseguiu marcar uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Um setor que vinha há 4 anos vivendo uma situação com os piores problemas. Aliás, problemas piores são os que o setor vive hoje. E eu queria lhe perguntar, o senhor tem noção do que o senhor conseguiu trazer de crescimento? Porque logo em seguidinha o setor ele conseguiu uma retomada, porque o senhor abriu o diálogo foi aberto, o presidente recebeu um grupo de produtores aí, e nós tivemos um ciclo virtuoso na cana-de-açúcar, um ciclo virtuoso que praticamente nós dobramos a produção, saímos de 300 milhões de toneladas de cana para as atuais 600 milhões. Então eu lhe repito a pergunta, o senhor tem noção da importância que foi essa sua atitude de patriota, de brasileiro? Bem, em primeiro lugar, eu fico feliz em responder um questionamento muito diferente dos que eu ouvi, porque efetivamente, ao longo da vida, a gente às vezes vai plantando a semente, não se sabe que tipo, que marca, vai plantando. E realmente, eu quando recebi a proposta da entrevista, jamais imaginaria que nós saíssemos exatamente nesse tema. Mas eu agora tenho lembrança, imediatamente se me afigurou em mim o momento, o desespero, e que aliás vinha já de algum tempo um pleito só, um pedido só, e todo mundo dizendo o seguinte: que pena que a cana-de-açúcar, o Proálcool, não esteja ligado ao Ministério da Agricultura. Aliás, eu acho que a agroenergia deveria estar no Ministério da Agricultura, e não de Minas e Energia, que prefere o Jurássico Petróleo e etc. Né? Então, nós tivemos consciência de que a produção de cana é uma produção agrícola, a produção de álcool é uma produção limpa, é energia. Então, antes daquele momento, eu já tinha tido alguma inserção falando ao ministro Clóvis Carvalho, dizendo assim: é preciso fazer alguma coisa, tem que fazer. Eu ouço todos os dias um desespero. E não houve muita dificuldade quando nós fomos. Eu marquei a audiência, é verdade. Havia desespero, você relatou a verdade. E foi muito forte mesmo. E nós conseguimos sensibilizar o governo federal Henrique a fazer alguma coisa. Aliás, passamos uns anos em seguida tranquilos, porque ele estabeleceu uma política de financiamento, de melhoria, de oportunidade, de adição de mais álcool na gasolina naquela época. Enfim, ele tomou algumas medidas que eram um mínimo do que eles exigiam, além de estimular muito as fábricas de máquinas agrícolas, a mecanização do corte da cana, a agilização para dar competitividade. A Embrapa estimulou para levar mais qualidade de pesquisa ao campo. Então, foi uma série, um conjunto de medidas que deram um resultado muito bom. É uma lembrança bonita e eu agradeço, sabe por quê? Porque é um setor que merece. Aliás, o mundo inteiro fala bem do Proálcool, da cana, do nosso açúcar, de tudo. E, de repente, você vê maltratado o setor no Brasil, destruído um programa que é de décadas,
jogado fora é uma injustiça. Só isso já bastaria para dizer assim, um governo que deixa ao relento um setor como esse, efetivamente está por fora do que o mundo consente. O senhor agora preside a Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne os produtores de suinocultores e os avicultores. E esse é um mercado que o Brasil vem liderando, graças também à sua visão estratégica, graças aos seus esforços todos aí, na abertura de mercados. Eu queria voltar, até porque nós gravamos em Porto Alegre aquele encontro dos ex-ministros, promovido em parceria por nós e com o IUMA, e o senhor chamou a atenção do número grande de empregos que poderiam ser criados se não houvesse a burocracia do governo federal. Eu queria que o senhor repetisse um pouquinho esses números aqui. Nós fizemos um estudo de competitividade da avicultura e nesse ano que vem, no Salão Internacional, vamos apresentar a suinocultura, que há 6 meses passou para nós também. A avicultura é líder mundial, é terceiro em produção, primeiro em exportação. 155 mercados. Mas o que o Brasil perde de oportunidades é algo incrível. Eu vou resumir com números, porque daí quem nos acompanha vai saber fácil. Veja assim, em 2002, o custo de 1 quilo de frango no Brasil era 40 centes de dólar. Nos Estados Unidos, $1,10. Hoje, o nosso é $1,10. E os americanos subiram um pouquinho para 1,15. Então, nós estamos aí com o maior concorrente nosso. O que aconteceu? Bom, a mão de obra não acompanhou a produtividade. Não é um problema de aumentar, valorizar a mão de obra, mas ter a produtividade, capacitando, o governo tem que fazer. Custo, burocracia, demora, é terrível. Então a gente vai perdendo a competitividade. E o mundo, ele não compra porque é verde amarelo, porque é brasileiro. O mundo compra se tiver preço e qualidade. Qualidade a gente tem, sanidade a gente tem, sustentabilidade também, mas perda de competitividade é visível. Bom, veja um detalhe, até só para entender um pouco também como às vezes a gente brinca com as coisas. Agora a gente assumiu suinocultura. Nós temos consciência que não podemos ficar na mão do mercado. E, graças a uma fórmula que estamos trabalhando, o produtor de suínos no Brasil tem um aumento de mais de 50% em poucos meses. Ele está muito feliz. Bom, teria chance de estar muito mais. Sabe que nós estamos hoje num momento em que a gente não tem carne suína para exportar? Praticamente. A gente exporta menos volume e com 15% a mais de preço. A gente poderia exportar mais. Como é que eu vou dizer para o produtor se estimular, investir, se até hoje a Rússia habilitou 80 plantas e no Ministério, que com toda a boa vontade do ministro, uma falta de pessoal, etc., eles credenciaram poucas empresas. Então nós não temos. Outro dia teve exposição na Rússia, nós fomos, nosso grupo foi, disse que teve gente que ficou 5 horas esperando para fazer um pedido e a empresa dizendo, eu não sei porque eu ainda não estou certificado. E se quiser ouvir, aqui tem uma delas presente hoje, que é a Aurora, que tem produto e não recebeu certificação de 2 plantas e ela tem vontade de certificar. Então, essas coisas que no Brasil a gente tem que mudar. Eu falo muito claramente, porque a gente tem que falar em favor do Brasil, com o ministro de Guerra. Prático, hábil, bom. E eu digo, mas como é que você se contenta com uma equipe que demora? O México. Fomos para lá e eles disseram, nós queremos 100 mil toneladas de carne no Peru. 100 mil é um número grande. Produção brasileira, 350 mil. E nós estamos no limite. E não só disseram, quando antes de voltar, já estava publicado no diário deles a autorização para o Brasil exportar até 100 mil toneladas tarifa zero. Começando? Não foi a lista das empresas habilitadas. Não foi ainda. Essas coisas, realmente, não dá para a gente conceder. Tem que destravar o Brasil. Esse é o grande pedido que a gente tem. Qual é a orientação, a sugestão, o conselho que o senhor, ao largo da sua experiência, que o senhor poderia dar ao nosso telespectador em relação à escolha dos melhores candidatos nessas eleições do próximo dia 5 de outubro, pelo menos em primeiro turno? Bom, eu acho que a melhor resposta que um candidato hoje dá para o Brasil é o seguinte:
eu não vou mais fazer loteamento político partidário dos cargos. Eu vou escolher os melhores. Eu não vou mais vender por interesses cargos que tem vendidos e dar corrupção e porcaria, porque eu estou loteando por partido que não é fiel. Você sabe que lá em cima um partido aposta na Dilma, aqui embaixo é para o outro. É uma droga. É uma verdadeira droga o que está acontecendo no Brasil. Então, de forma indignada, eu digo que quem vai levar é aquele que diz assim, eu vou escolher por mérito. Eu não vou me curvar a interesse, às vezes, de gente que tem péssimos interesses em relação a setores como o nosso. Por exemplo, como é que o ministro da Agricultura se sente confortável se lá dentro, em cargos importantíssimos, tem figuras que são loteadas, cargos loteados, para gente incompetente que nunca ouviu falar do setor que comanda? Tem que dar para quem tem carreira, conhece, toca, anda e dotar de pessoal. O senhor me remete a uma constatação, vou lhe contar, já começamos com um caos interessantíssimo, que foi a sua participação decisiva, histórica, que virou o setor da cana, né, no Brasil. Há poucos meses nós fomos a Brasília para gravarmos uma entrevista, como de fato gravamos com o ministro da Agricultura, e a pauta nossa era cana-de-açúcar. E, para minha surpresa, eu fui chamado ao ministério, ao gabinete do ministro, 2 horas antes da audiência, porque o ministro queria se inteirar um pouquinho sobre cana-de-açúcar, porque ele não tinha as informações que precisava. Então, isso vem, eu faço esse relato para o senhor, que é um testemunho que o senhor acabou de dizer agora, quer dizer, é falta de gente que conheça o... Exatamente. Nossa, na época, não sendo cana do Ministério da Agricultura, aliás, cana, mas não o álcool, quem nos subsidiava muito sobre esse aspecto era a Embrapa, que funcionava também, como acho que a Embrapa tem essa excelência, ajudando muito. Mas eu posso afirmar uma coisa, não há muito segredo para a gente transformar o Brasil. Voltar à racionalidade. Como é que você aceita que o Ministério da Importância do Ministério da Agricultura não permita que o ministro escolha o melhor, faça as suas escolhas, da sua confiança? Como é que pode? Como é que obriga o ministro a aguentar alguém que veio a serviço de alguém que tem outro interesse, mas totalmente afora o interesse do bem da agricultura, da produção, do produtor? O senhor foi sucedido pelo Pardini de Moraes. Exatamente. E Pardini de Moraes foi sucedido pelo Roberto Rodrigues. Quer dizer, naquela época, o Ministério da Agricultura era respeitado dentro do governo. Era respeitado e a gente teve a oportunidade de fazer coisa boa. Eu repito assim, Modern Frota. Recebi uma ideia do Delfim Neto que me disse olha, eu tenho uma sugestão para mudar, para elevar a produção de 75 milhões, que era quando eu recebi, para 100 milhões. Já está o projeto prontinho, Modern Frota. As indústrias quebradas e nós com máquinas obsoletas, velhas, 20 anos, perdendo no plantio, na colheita e no transporte. Bancamos, fomos lá, BNDES, nunca me esqueço, o presidente Fernando Henrique assinou na hora um programa renovador, milagroso, Modern Frota. Por exemplo, febre aftosa. O Brasil não vendia nada, a não ser carne cozida e enlatada. Fomos na OIA, como é que a gente fazia? Liberar o Brasil todo? Até hoje não está liberado da febre aftosa. Faltam 2, 3 estados. A gente dividiu o Brasil em circuitos e foi liberando aos pedaços. No primeiro dia eu fiz acordo com 60 países e hoje nós somos o maior exportador de carne bovina, de aves e quarto de suíno. De 1 bilhão e 600 milhões de dólares que a gente exportava, exportamos 16 bilhões de dólares hoje. Por exemplo, o zoneamento agroclimático, o PRONAF, a gente conseguia implantar. E não havia nem orçamentos excepcionais, mas havia racionalidade e uma vontade de melhorar, de fazer. Ministro, muito obrigado pelo seu depoimento. Vou guardar com todo carinho na minha história essa entrevista que eu há muito tempo queria já fazer consigo. Bom, eu sobre a surpresa primeira dessa questão de receber uma cópia, porque é realmente uma entrevista inédita para mim, de um tema entre muitos que a gente atendeu, passou, modernização do setor leiteiro, uma outra que a gente fez, e esses dias vem a pessoa e diz assim, portaria 56,
do seu tempo e tudo bem. A gente fica feliz quando a semente gerou bons frutos. Eu vou lhe encaminhar a cópia com todo prazer e queria desde já lhe deixar um convite para que a gente pudesse voltar a conversar numa oportunidade de comum acordo estabelecida lá em Ribeirão Preto, onde se deu esse fato histórico. Vamos lá, estaremos lá. Vamos marcar. Muito obrigado. Um abraço.